Então, gente, estava numa live com o Elias do Up Universo Plástico, uma conversa super legal falando sobre o plástico, a reciclagem. Mas a gente teve uns probleminhas técnicos aí, vamos ver se a gente consegue voltar com o Elias para falar mais sobre o consumo do plástico. Vamos lá. Daqui a pouco ele tá chegando aí. Eu vou perguntar para ele sobre o plástico filme, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu tenho falado para as pessoas sobre ele. Ei! Agora eu acho que foi. Ai, tomara. Eu estava Toma. falando sobre plástico filme Uhum. e eu queria que você falasse um pouquinho dele, porque eu já a gente já tem alternativas para substituir ele, que é o tecido encerado, que é super legal e funciona muito bem como uma alternativa. Então, fala sobre o plástico filme, se ele é esse vilão mesmo. Ele tem reciclagem? É possível reciclar esse material? Sim, sim. O plástico filme, na verdade, ele é feito de PVC, que é o policloreto de vinilo. Ele é um material termoplástico e totalmente passível de reciclagem, tá? É totalmente possível mesmo reciclar o PVC. A questão, como você bem comentou, é o descarte, tá? O descarte tem que ser feito de forma correta e com uma limpeza prévia, porque não adianta você descartar isso de uma forma totalmente suja, É, mas que e não como que há. a gente descarta isso? Porque o plástico filme, ele se gruda, como que a gente vai limpar e colocar ele de uma forma correta para que ele possa ser reciclado, para que os catadores também aceitem esse material? Porque Uhum. normalmente ele vai para o lixo junto com tudo, né? Com orgânico tudo misturado. O que as cooperativas ou quem faz a coleta desse material recomenda é que seja realmente passada uma água, pode até ser água de reuso, não tem importância, mas é para Em tirar o todas elas, grosso. é. É, Se tiver sempre, todas as algum resíduo. embalagens. Exato, exato. Em todas as embalagens, independentemente se for filme ou um frasco rígido, por exemplo. A indicação é sempre essa. A questão é que depois que você fez essa higienização, ele tem que ir para uma parte de descarte de resíduos da cor vermelha, junto com a reciclagem de outros plásticos. Isso, na verdade, é ideal, porque a partir dali que as pessoas vão conseguir é, fazer a triagem do PVC. Um ponto negativo na reciclagem do filme de PVC é a questão do baixo volume. E eu não digo baixo volume na questão de produção. Não, tipo, ele é descartado pouco. Não isso. A questão Não do é próprio não. material. Se você comprimir ele e colocar no lixo, ele vai virar uma bolinha. Uma bolinha. Então, exato. Essa questão é difícil para você triar exatamente. A maior parte dos frascos e objetos plásticos, por legislação, ele tem que vir com um triângulo com uma numeração Sim, é. mostrando é, a você Não sei se deve ter vai algum dar para exemplo aí, ver, alguma coisa. mas não dá para ver muito, mas aqui tem. Aqui, agora deu para ver. Todas as embalagens plásticas têm esse triângulo com um número no meio. E Exato. cada número É, representa um tipo de plástico, é isso? isso, cada número dentro desse triângulo de setas representa uma família do material plástico. Então, na verdade, semana que vem vai ter um vídeo no canal até falando sobre isso. A Muito parte da legal. símbolo. É muito legal. Sobre a simbologia dos polímeros. É, isso ajuda, isso foi criado, na verdade, nos Estados Unidos, lá em 1900 e Guaraná com rolha, justamente para ajudar a comunidade. Foi uma requisitação
às vezes o material foi reciclado, não representa que um é tóxico e o outro não é. Na verdade, essa parte é realmente só identificação, tá? Então, no caso do PVC, é difícil porque ele não Não tem nada a ver com quantas vezes ele pode ser reciclado, não tem nada a ver com quantas vezes ele foi reciclado, não tem nada a ver com isso, né? PVC, então você entender fácil que aquilo é PVC. Então, dificultando um pouco o processo de reciclagem do material. Mas, na verdade, o PVC pode ser reciclado de 3 maneiras possíveis. Tá? Existe a reciclagem mecânica, que hoje é o tipo de reciclagem que é mais empregado, por ter um baixo custo de operação, um alto aproveitamento desse material. Que, na Ele é verdade, triturado, é isso? preparação do material e reprocessamento. Basicamente isso. A reciclagem mecânica. Você tem a reciclagem energética, que é basicamente o processo de incineração desse material para virar um combustível para alguma caldeira, indústria de cimento, vidro, por exemplo. E essa incineração é feita de uma forma sustentável, para que não haja poluentes nesse processo. E também tem um processo de reciclagem química do PVC, que aí, no caso, são usadas outras substâncias que fazem a estrutura do PVC voltar a ser um monômero, e aí você pode começar de novo a produção do próprio PVC ou de outros materiais, como adesivos, cordas, etc. Elias, tá me ouvindo? Eu acho que o teu fone tá ruim. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E Tá me tira. ouvindo? O teu fone tá ruim. O pessoal tá falando que o teu fone, teu áudio tá muito ruim. Tira teu Tá. fone e fala direto. Olha só, outra coisa que é muito discutida também é sobre a reciclagem do isopor. Explica assim rapidinho para a gente, de forma, né, que o leigo possa entender o que é o isopor e Aham, se ele é reciclável ou não. tá. Só para fechar o assunto do PVC, hoje, se vocês quiserem, existe o Instituto Brasileiro do PVC, tá? E nele você consegue ter acesso a material, a várias informações específicas sobre o PVC, sobre reciclagem, etc. Então dá para ter várias informações pesquisando por ali. É uma fonte super segura, até porque é uma organização a nível nacional, tá? Então dá para ter bastante informação legal por lá. No caso do isopor, vocês estão me ouvindo bem aí? Agora que eu vi comentários aqui Tá que... ótimo, tá Beleza, ótimo. perfeito. No caso do isopor, o isopor a gente trata como o nome do material, mas na verdade o isopor é marca, tá? Mais ou Olha, menos ele funciona como o Bombril, que na verdade é uma sim, esponja de aço, Gillette, mas tá. chama de Bombril. Então a gente tem esse caso aí no isopor. No caso do isopor, ele é também totalmente reciclável, tá? E eu explico por quê. A marca isopor, ela foi patenteada lá em 1940 e alguma coisa, tá? E o nome real do material é EPS. Então, se você for comprar uma bandejinha de isopor, sei lá, uma bola de isopor, na verdade você vai ver que ali na etiqueta está escrito bandeja EPS. O que significa esse EPS? Vem da sigla dele em inglês, que é Expanded Polystyrene, que significa poliestireno expandido. Que, na verdade, o que é o isopor? O isopor, ele é vamos dizer assim, uma placa, né, com várias bolinhas do material, certo? Certo. O grande curioso
do isopor, no caso, é que 98% dele é ar. E só 2% é material. Então, você está lidando praticamente com gases inertes, que não tem efeito nenhum. Tá? Então, a expansão desse material é o que torna ele tão leve desse jeito. Mas, como eu comentei com você sobre a flexibilidade que você tem modificando os materiais plásticos, sabe o corpo da caneta Bic? Olha, tá na mão. Ele é feito de PS, que é o poliestireno. O isopor é feito de PS, só que ele é expandido. Imagina que no processo de fabricação, eles colocaram um agentezinho lá Que muda tudo. muda tudo, que torna ele uma espuma. E é por isso que aquelas várias bolinhas se expandem e vão se grudando ali uma na outra, e aí formam esse material. Então, basicamente, ele é totalmente passível de reciclagem, tá? Justamente a vantagem do isopor, que é a baixa densidade, para reciclagem, isso também é uma desvantagem, tá? Imagina, por exemplo, um caminhão de uma recicladora, tá? Ele tem lá o baúzinho dele. Ele pode encher o baú dele de papelão. Vai ficar pesado. Ele leva para a cooperativa e aí recicla isso de alguma forma. Imagina se ele pegar esse mesmo baúzinho e encher de isopor. Ele está carregando ar. Quando ele chegar na recicladora, ele vai comprimir isso tudo, vai triturar, e aquele blocão de isopor que ele tinha vai virar 2 bolinhas desse tamanho. Então, para ele gastou combustível, ele gastou funcionário, gastou uma série de energia de processo para reciclar pouco material. Não é vantajoso para as cooperativas, não é vantajoso para os cooperadores, para os catadores, Isso, mas ele é sim reciclável. Sim. A questão aqui é econômica. É dinheiro. Entende? Não interessa. Porque vamos falar real, é realmente muito importante a gente reciclar os materiais. Isso é fato, tá? Não estou fugindo dessa responsabilidade. Mas na hora do reciclador, quando ele for optar por um material ou outro, ele vai optar pelo que dá mais dinheiro. Certo? Qual deles dá mais dinheiro pro reciclador? Eu não vou saber de todos os materiais, tá? Não, sim, mas de plástico, hoje eu acho que é o PET. O PET é usado hoje em dia até para fazer roupa, né? Existem empresas que fazem camiseta. Na verdade, a primeira aplicação de malha. A primeira aplicação do PET, na verdade, foi tecido, não foi garrafa. Olha! O PET foi criado em 1900 e alguma coisa também. Assistam o vídeo, porque eu não vou lembrar das datas. Desculpa. Eu acho que é 1951. Acho que é 1951. A questão é que ele foi criado como uma alternativa aos tecidos que já existiam na época, que eram de fibras naturais. Então veio em alternativa à seda, ao algodão. Então eles tentaram bolar ali quimicamente uma fibra que fosse boa o suficiente para substituir esses materiais mais naturais e que fosse fácil de produzir. Precisavam de volume. Uhum. Elias, Diga. Agora, você consegue falar para gente se o plástico, quanto tempo os polímeros, vamos botar assim mais fácil, a garrafa, tá? Esse plástico que quanto tempo ele leva para se decompor no meio ambiente, na natureza, já que
tanto plástico vai para o oceano, tanto plástico vai para aterro que não tem tratamento, vai para um lixão que não tem tratamento. E aí, como é que fica? Quanto tempo o plástico demora para se decompor? Vamos lá. A questão de degradação dos polímeros envolve uma questão científica pesada, né, de testes, etc. Até porque, vamos fazer algumas contas aqui. Como eu comentei com vocês, o surgimento dos polímeros, do primeiro polímero em escala industrial, foi em 1909, há pouco mais de 110 anos atrás, certo? Sim. Beleza. Ou seja, de 100 anos para cá que os materiais foram desenvolvidos. Se a gente pegar, por exemplo, as estimativas, tá? Uma garrafa PET demora 450 anos para se degradar no ambiente. Isso é uma estimativa feita em laboratório, super precisa, mas justamente é uma estimativa. Até porque se o PET foi inventado em 1950 e poucos, com 60 anos de idade, a gente não sabe se ele se degradou. Pois é. Entendeu? Só que existem meios para se reciclar isso. Então, todo PET produzido no mundo não é o PET que ainda está no mundo. Ele pode ter sido reprocessado e está aqui desde 1960. Entende? Tendo várias aplicações e reaplicações e reaplicações. Por isso que existe hoje a alternativa de alguns polímeros biodegradáveis e tal, que é um assunto que depois a gente trata mais pra frente. É a próxima coisa que eu vou falar com você. Sim, sim. Mas o grande ponto aqui é que a maioria dos materiais plásticos são, sim, passíveis de reciclagem. A questão é a atitude do ser humaninho nesse caso, tá? Por quê? E ser humano eu não digo como ser individual, eu digo até como coletivo. Porque se você parar para pensar, existem países que os índices de reciclagem são altos e os de consumo também são altos. Só que eles reciclam o que eles consomem. E isso geralmente é em países bem desenvolvidos. O problema de países que não são tão desenvolvidos é justamente o consumo e não ter a parte da reciclagem. E aí você começa a acumular esse material. E ele começa a vazar. Então, um exemplo que eu tento explicar para as pessoas e mostrar que o erro não é o material, mas sim a gente, é uma historinha que eu tentei bolar, que é o seguinte. Imagina que na sua casa você tem uma pia. Beleza? Imagina que essa pia tem uma torneira jorrando água sem parar. Ela não para. Ela está continuamente jogando água. E o seu ralo da pia, ele é muito pequenininho. Inevitavelmente, essa pia vai começar uma hora a transbordar. E vai cair água no chão. A questão é, qual é o melhor ponto para você secar o chão? O que você faria para secar o chão? Para secar o chão? Eu tenho que me preocupar porque com o tamanho desse ralo e com essa água jorrando. Tá jorrando a água, certo? A questão é que se você for pra praia pegar o lixo que tá na areia, se você for pra rua pegar o lixo que tá na rua, isso, na verdade, você tá pegando um pano seco e passando no chão. Que vai continuar a água ainda molhando. Tá transbordando. Entende? O ponto é que a matriz ainda tá lá produzindo. Não adianta você limpar hoje, porque amanhã vai ter lixo de novo. Uhum. O que a gente tem que pensar é no seguinte. Qual a adaptação que eu posso fazer? Porque o ser humano hoje não vai parar de consumir material plástico. Isso é um fato. É impossível. Então, vamos parar para pensar. A gente tem que lidar com essa produção. Então, das duas, uma. Ou a gente diminui o bocal da torneira, ou a gente aumenta o ralo. Certo? Certo. O problema está aí no meio. O problema não está lá no chão.
nem em quem fornece a água. O problema está na gente. Esse é o lance. Aí você tem, por exemplo, a ação de proibição contra os canudinhos, que foi literalmente uma proibição desse material. Eu estou usando aqui só como exemplo, tá? Isso divide opiniões e tal. Eu estou dando aqui só a nível de exemplo, tá? Você proibir a fabricação de material plástico, o que alguns países já estão imaginando em fazer, que isso é surreal, é mais ou menos você tampar o registro da sua casa. E aí a água, uma hora você vai precisar usar e não vai ter. Entende? Sim, mas Então, olha só, a gente precisa evitar os plásticos de uso único. certo. E Isso é vamos lá. fato. E o Vamos lá. canudinho está nesse meio. O canudinho tá nesse meio, mas por um erro nosso. Vamos lá. De novo, eu vou trazer a questão do canudinho, eu vou trazer para o ACV, tá? Para avaliação de ciclo de vida. O canudinho, ele é feito de polietileno. É o material de longe, o material plástico mais simples do mundo, tá? Polietileno, é o PE. Esse material é muito fácil de se reciclar, mas muito fácil de reciclar. Por reciclagem mecânica, que é a mais barata, isso é simples. A questão se a gente pegar esse canudinho, destinar ele no lugar certo, e tiver quem faça essa recuperação do material, é super vantajoso. Por quê? Em alternativa ao canudinho de plástico, a gente tem vários outros canudinhos, por exemplo, o de alumínio. Trazendo para a gente a avaliação disso, se existem estudos, tá? Até internacionais, depois vocês podem me pedir por e-mail, sei lá, qualquer coisa, eu passo esse estudo para vocês, que diz sobre o consumo de água para fazer a limpeza desse canudo de alumínio em comparação ao de plástico. Então você tem a produção do plástico, o uso único dele e a reciclagem. Se a reciclagem fosse feita de fato, ele entraria aqui de novo, seria reutilizado e reciclado, sem problema nenhum. A questão do alumínio você tem a retirada do canudinho de alumínio, você tem a retirada, você tem o uso, e o uso, e o uso várias vezes. Isso é um produto de reuso que, aos olhos de um consumidor, isso é muito bom. Você está deixando de produzir mais material no planeta. Você está deixando de pegar aqui na fonte mais material para poder produzir isso aqui. A questão você gasta mais de 200 ml por lavagem desse canudo. Mas a gente não gasta muito mais água para produzir os canudos, para a produção do canudo e para a reciclagem dele depois? Não. No canudo plástico, não. Nesse processo inteiro, por quê? A mesma água que você está usando aqui para reciclar, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Não sei esses valores de fato, mas no estudo tem. Você está usando 1 litro de água para lavar 30 canudinhos. Você pode tirar esses canudinhos e lavar mais 30, porque é uma água de reuso. Entendeu? No processo de reciclagem, todos os voláteis vão evaporar e tal, e você consegue produzir de novo. Então, a quantidade de água, essa água é dividida por uma quantidade enorme de plástico. Então, você, comparativamente, fazendo essa análise, você tem o consumo de ml de água para reciclar esse material, em contrapartida dos 250, 300 ml a cada lavagem desse de alumínio. Sendo que, depois que você utilizar, ele vai ter que ser reciclado de novo. E aí entra de novo o processo de reciclagem do alumínio, que, como é um material metálico, demanda um pouco mais de energia térmica para poder fazer esse processo e tal. Então, é uma questão de avaliação de ciclo de vida. E isso em questão de todos os materiais. Se a gente entrar de novo lá no PVC do filme, a gente tem o filme, que eu posso embalar uma maçã, ficar 5 minutinhos e jogar ali fora, descartar. Só que você também tem na sua casa um encanamento de PVC.
de esgoto que dura o tempo inteiro que a sua casa está construída. Dura mais de 100 anos. A questão é a durabilidade. Você tem um material que dura muito bem. Só que um é de um uso muito rápido, que pode ser reciclado para voltar a ser feito esse uso, e o outro é de uma vida útil longa. Então você também foi sustentável porque você usou uma vez só. Entende? Agora, na tua E opinião, foi mais fácil, né, proibir o uso do canudinho, porque nós não temos condições de reciclar isso. bom, como é, a minha opinião, tá? Eu acho melhor você dar a vara de pescar do que dar o peixe. Eu vou explicar isso. Eu acho mais fácil um governo, por exemplo, em vez de proibir a produção de um certo produto, eu acho super importante, na verdade eu acho até um pouco mais inteligente, você investir para que empresas possam melhorar o processo de reciclagem ou ampliar o seu processo de reciclagem para que as Incentivar coisas essas possam ser feitas empresas, de um modo melhor, entende? incentivando essas empresas para que possam ser feitas pesquisas, possam se desenvolver a ponto de Se fe- ter condições de reciclar esse tipo de material ao invés de E proibir. aí, a nível de pesquisa, a nível de coleta, porque a coleta no Brasil, ela ainda é meio blá, tá? Então, Totalmente. é, é, é blé, porque assim, na minha rua mesmo, tem a coleta de lixo que passa nos dias específicos, e existe a coleta de recicláveis, que é um dia da semana, e assim, eu só fiquei sabendo que era de reciclagem porque eu fiquei sabendo que na minha rua tinha, entendeu? É muito mais difícil, porque em outros países você tem uma estrutura muito mais disseminada sobre o descarte do seu lixo. Porque você é sim responsável pelo que você consome. Totalmente. Isso eu falo o tempo inteiro aqui, né? Eu até brinco com o pessoal, se você comprou um sneakers, você comprou o sneakers e a embalagem do sneakers. E o que que você vai fazer com a embalagem depois? Você tem que É fazer alguma coisa. sua. É sua, você comprou. Além de tudo, é o seu dinheiro também que está ali. Então, eu acho que a gente tem que valorizar tanto o ambiente, quanto o nosso bolso, quanto a experiência realmente da gente entender que a gente é responsável sim pelo que a gente consome. Ainda a reciclagem em si é um ponto bem delicado de se tratar, justamente porque não envolve um ser humaninho, como eu disse lá no começo, né? Ela envolve toda uma cadeia. É preciso ter estrutura para que tudo isso aconteça, né? E a gente É, no Brasil não tem isso ainda, não tem condições de fazer isso. não, não de uma maneira generalizada, tá? É Mas efetiva, né? eu acredito pontualmente até, existem projetos incríveis, existem empresas incríveis que funcionam muito bem. Eu conheço o caso de uma empresa, eu não vou falar o nome, porque eu não estou fazendo merchan, e outra porque eu não vou lembrar, eu posso A gente não errar. está ganhando nada com isso, vai. A questão é que eu vi um caso dessa empresa em que ela pagava para todos os seus catadores, vamos chamar assim, né, os seus coletores, mais de um salário mínimo. Assim, Legal. é uma linha de produção que deu super certo. Um cara jovem, bolou a empresa, viu que funcionava, e assim, foi super legal, porque mostrou ali com números que é possível, sim, tanto para o seu bolso, quanto para o meio ambiente, o negócio funcionar. Então, a questão é que existem projetos, existem empresas que fazem isso de maneira correta. Mas eu acho que ainda é pouco para o tamanho do Brasil. Nossa. Se você pegar o relatório da Abiplast, que é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, que é um pessoal que tem vários materiais também, se vocês quiserem, acessem o site, dá para ter estudo e várias coisas por lá. O legal é que
segundo eles, a possibilidade de rentabilidade do material plástico no Brasil é exorbitante. É exorbitante. A gente está jogando dinheiro no lixo. Dinheiro no lixo. É Agora, dinheiro olha só, jogado. a gente falou da responsabilidade das pessoas com relação ao que consomem, com essas Sim. embalagens também. Agora, como é que funciona a responsabilidade da indústria? Qual é o pensamento da indústria com relação à reciclagem agora? Vamos lá. Aqui a gente está entrando em muitas. Não, mas assim, é para a muitas gente falar colocações. assim, de uma forma resumida e para as pessoas que nem todo mundo entende muito sobre reciclagem, nem todo mundo entende muito de plástico. Acho que é a nossa função conseguir resumir isso de uma forma que qualquer um possa entender e possa se envolver com a reciclagem do plástico. Então me fala, Sim. o que as indústrias estão fazendo? Eu acho que, na verdade, as indústrias são mais conscientes sobre a reciclagem do que os cidadãos, tá? Porque as pessoas individualmente falando. Até porque existem multas, existem cláusulas, existem Legislação para isso. legislação que força as empresas a pensar na reciclagem dos seus produtos, né? Do que ela produz. Então, a maior parte das indústrias de plástico, as suas aparas, os seus, enfim, Resíduo, as suas né? Vamos falar assim, seu resíduo, suas sobras. sobras de processo voltam para o processo. É muito engraçado dizer, porque existem várias empresas que fazem frascos, por exemplo, que imagina que você está fazendo um frasco, ele tem, sei lá, uma bordinha, uma para, aquilo é retirado, e aí o que eles fazem? Ele pega essa para, põe de novo no processo e junta com mais material plástico virgem, bonitinho, e faz aquela embalagem. Inclusive a água também, a água utilizada para fazer as embalagens também tem que ser reutilizada, né? Tem que ser reutilizada, porque o negócio não é bagunçado assim, desse jeito. Tem que girar. Lógico, existem empresas que são bagunçadas? Existem. Mas, por legislação, as coisas têm que ser bem feitas. Então, grande parte das embalagens tem uma porcentagem já de material reciclado. Porque ele virou a embalagem, cortou aquele tequinho e voltou de novo. Para reaproveitar isso, para não ir para o lixo. Muitas empresas, eu já vi casos de empresas que não diz que as suas embalagens têm porcentagem de material reciclado, porque isso faz com que o consumidor não queira comprar. E aí também é um erro nosso. Total. Hoje porque a gente tem a impressão de que o que é reciclado é ruim. Isso não é verdade. É justo o contrário. Agora, me fala uma coisa, acho que a gente tem um pouquinho tempo. Eu queria perguntar para você também sobre a utilização e sobre o processo de produção do bioplástico. Quais são as vantagens dele? Se tem desvantagem? Se a gente cair, a gente vai voltar em seguida, tá? Tem muito assunto. A questão é que o bioplástico é também um assunto novo, mas vamos lá. É importante a gente entender, para poder falar de bioplástico, que bioplástico não necessariamente é biodegradável. São coisas separadas. Tá? Então, vamos lá. O que é um bioplástico? Um bioplástico é um polímero, tá? É um material plástico, que ele tem uma origem de uma fonte biológica. E isso pode ser milho, pode ser beterraba, pode ser cana-de-açúcar, que é uma mandioca, enfim, vários mecanismos para isso, tá? A questão é que, a partir daí, o que a gente ouve muito falar, por exemplo, é do polietileno verde, né? A questão é, o bioplástico polietileno verde. Realmente, ele é um bioplástico, mas não é biodegradável. Por quê? Para você fazer, por exemplo, o polietileno, você precisa do eteno, tá? Que é a matéria-prima ali para poder fazer o plástico, etc, etc. Eu estou resumindo bastante aqui, não entrando muito nos princípios químicos, para geral poder captar a mensagem.
Esse eteno, a gente pode ter do craqueamento da nafta, que vem do petróleo, etc, etc, etc. Que é, né, um dos princípios aí para fazer o álcool e tal. E a gente pode ter esse mesmo eteno vindo da cana-de-açúcar. Tanto é que você pode ter o álcool do seu carro vindo do petróleo, e você pode ter o etanol que também vem da cana-de-açúcar. É o mesmo princípio, tá? Uhum. A origem é biológica, mas depois que você faz o eteno, o material aqui é o mesmo, tá? Então, não muda. Se ele é um bioplástico, não necessariamente ele é biodegradável. Ele só teve... Mas olha, a indústria está jogando muito com esse marketing. Sim, é um greenwashing que a gente chama. Totalmente. Que é uma lavagem desse verde, digamos assim, na tradução direta, Uhum. induzir a massa de que, tipo, isso aqui é perfeito. Não, ele é melhor porque é de uma origem biológica. Isso realmente. Você tem, em vez da emissão de CO2, você tem a captação de CO2. Isso é muito bom. A questão é que existem também bioplásticos biodegradáveis. Tá? Então, e a gente tem plástico biodegradável de origem fóssil. Tá? Então, o que a gente tem que se preocupar é casar os dois melhores mundos. Então, ter um plástico biodegradável que seja um bioplástico. Ou Isso já seja, existe? de origem biológica que também se degrade naturalmente no ambiente. Tá? Existe muito material assim. Mas isso não está no nosso dia a dia ainda, né? Ainda não, porque é muito recente, tá? Você tem materiais como o PLA, que é o poliácido lácteo, você tem o PHB, o PHA, que são polímeros, são biopolímeros biodegradáveis também, mas que ainda não tem produção em escala industrial. E aí a gente entra de novo na questão econômica da coisa, tá? É. Hoje imagina você como uma grande produtora de matéria-prima. E você tem toda aquela cadeia química específica para desenvolver aquele material. E isso já está assim há muitos anos. Talvez para você iniciar o processo de uma nova resina não seja tão barato. Então, a questão é que novos materiais precisam de um apoio de algum lugar para poder ser feito realmente em escala industrial, né? E a gente pode utilizar esse bioplástico como substituto de todas as nossas embalagens? É possível ter o rígido, É, o flexível, o resistente? de todas Ou as isso ainda está embalagens, sendo pesquisado? não Embalagem, sei ainda. vamos ser assim, shampoo, PET, garrafa PET, né? Como a gente conhece, a gente pode Uhum. substituir. Você acha que num futuro próximo a gente vai conseguir isso? Tudo é uma questão de pesquisa. Dinheiro. Na- Nada é impossível se falando de plástico. Porque se você parar para pensar, em todos os cômodos da sua casa hoje existe material plástico. Então, em alguma aplicação diferente. Isso que é o curioso. Então, é legal a gente pensar que há só 100 anos atrás ele era utilizado para fazer só aquela carcaça, aquele negócio mais rústico, mais mecanicamente viável, coisas assim. Hoje, a gente tem uma imensidão de aplicações que são super técnicas. O colete à prova de bala, por exemplo, só é à prova de bala por conta de plástico. Então, assim, olha o quanto a gente evoluiu na história dos materiais com o material plástico. Então, e isso numa fração pequena. Ai, Elias.
Ai, que pena que parou. Ai, gente. Nossa, e também a gente está com o tempo acabando, estourando. Vou encerrar então a live. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, obrigada. Mandem em direct se vocês quiserem informações sobre a Renove, sobre o universo plástico, sobre o que a gente conversou aqui, os documentos que o Elias citou. A gente está sempre aberto à discussão, à atualização de assuntos e vamos trocar sempre mais informações sobre isso, sobre reciclagem, sobre plástico, consumo consciente. Então, olha, eu quero mandar um beijo para todo mundo, agradecer. Obrigada, Elias, foi ótimo. A gente tem que fazer isso mais vezes. Tchau, gente. Obrigado.